vocês não vão ter aqui um vozeirão, não é? Mas uma voz que quer ser usada a serviço de Deus, com temor e tremor, também literalmente, porque eu estou com um problema sério de voz. Então, não se preocupe, não é nervosismo, é a minha voz para a glória de Deus. A palavra ouvir já foi mencionada várias vezes hoje. Assim como aquela célebre declaração de que mulher tem dificuldade de se calar. Mas esse é o desafio número 1 para que a gente seja usado por Deus. É que a gente se disponha a ouvir. Então, eu queria convidar vocês a começar esse momento ficando em silêncio diante de Deus. Feche os olhos, fala, Senhor, que a tua serva ouve. E peça a Deus que aquiete o seu coração, como já foi pedido aqui, para que você ouça, e ouça somente aquilo e tudo aquilo que Deus quer falar para você hoje, através dos cânticos, do que a gente falar aqui. A voz de Deus, aquiete-se, cale-se diante do Senhor. Fala, Senhor. Vamos ter um pouquinho de silêncio. Já foi feita uma pergunta aqui, que bom. Quanto tempo nós temos? Que oração? E quanto tempo nós temos? Tudo isso? Não, a gente não vai tão longe. Já foi feita uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou repetir porque ajuda. E eu queria que vocês prestassem atenção. Quantas aqui são pastoras? Fiquem em pé, só porque fica mais fácil a gente dimensionar. Pode ser rapidinho. Quantas são pastoras? Obrigada. Quantas são missionárias? Pode ficar em pé, quem aqui é missionária? Obrigada. Quantas são líderes de ministério? Aumentou, né? Obrigada. Quantas são esposa de pastor ou esposa de diácono ou de líder na igreja? Opa. Obrigada. Quantas de vocês pertencem àquele ministério bem no meio, que diz assim, pessoas que não fazem parte de ministério algum? Alguém aqui? Levanta, fica em pé. Obrigada. Eu achei fantástico essa menção às pessoas que não fazem parte de ministério nenhum. Então essa palavra é para você, minha irmã, porque você está no ministério errado. É isso que a gente... Deixa eu contar uma historinha para vocês, e depois vocês vão entender porque, no decorrer da nossa conversa, porque você vai mudar de ministério hoje. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Eu nasci numa cidade, num lugarejo pequeno, é pequeno, né? No interior do Maranhão.
no meio dos índios. Tinha uma aldeia por perto, uma família simples, pobre. Assim, no tempo em que as crianças brincavam de roda na rua. Alguém aqui é desse tempo? Opa! Que não se preocupava. A gente, no final da tarde, se juntava as mães, geralmente as mães, às vezes os pais, botavam uma cadeira na calçada e os filhos ficavam brincando de roda, né? Quem é mais novo aqui sabe o que é isso, Thaís? Você sabe o que é isso? Brincar de roda na rua? Não, né? Ela sabe o que? Brincar com o celular, que é o que os meus netos, são tempos e tempos. A gente brincava de roda no meio da rua, e aí eu me lembro que eu adorava brincar de cultinho, fazer culto. Eu e o meu irmão, mais novo do que eu, éramos vários, mas o Roberto era o meu, assim, eu dizia assim, eu sou o pastor e tu vai ser o diácono. E a ocupação do diácono era ir buscar cadeira, tijolo, sei lá o quê, e arrumar a igreja na rua. E Roberto dizia assim, mas por que eu não posso ser o pastor? Eu quero ser o pastor. Eu sou o homem. E eu dizia, não. Trabalho de homem é carregar cadeira. Então, você carrega as cadeiras. E você é pastor, eu vou falar. Mas eu sou o homem. Quem fala, quem é pastor é homem. E ele já estava com a gravata do meu pai na mão. Porque pastor usa gravata, né? E eu dizia, não, você não pode ser pastor. Eu vou ser o pastor. Ele disse, mas eu sou o homem. E eu dizia, mas eu sou mais inteligente. E eu vou ser professora. Eu sei falar. Aí rolava sempre essa discussãozinha e eu ganhava, né? O Roberto é meu serviço. Outra coisa que a gente fazia junto era brincar de modelar argila, porque na beira do rio tinha muita argila. E a gente levava as historinhas do culto da escola dominical para a beira do rio, só nós dois. A gente fazia os personagens, representava longe dos irmãos mais velhos, porque eles iam rir da gente. Mas eu me lembro de que um dia a gente resolveu modelar a história da criação, que a gente tinha ouvido na escola dominical. Aí a gente fez os bichinhos, foi arrumando os bichinhos, a gente fez o Adão, a gente fez a Eva, até botou uma folhinha para fazer o vestido da Eva. 6, 7 anos de idade. Até que uma hora a gente disse, agora está faltando Deus, vamos fazer Deus? Aí ficou difícil, porque nós começamos a discutir se Deus era homem ou se Deus é mulher. E cada um tinha a sua opinião, e finalmente, para não brigar, o Roberto disse, vamos perguntar ao papai? O papai sabe, o papai é pastor. Bom, eu sabia que se eu perguntasse ao meu pai, que era o pastor, que era homem, qual seria a resposta, né? Claro. Mas, mais tarde, quando eu tive a oportunidade de conversar com o papai, a pergunta que saiu foi outra. Eu perguntei assim, papai, o senhor acha que Deus estava cansado quando ele criou a mulher? Como assim? Eu disse, não foi a última coisa que Deus criou? Foi. Então, será que ele já estava assim, cansadinho, não estava mais pensando bem? Ele disse, por quê? Eu disse, pai, o senhor acha que Deus fez a mulher inteligente por acaso? Nós tivemos muitas conversas no decorrer dos anos sobre essa história
né, em que eu voltava e eu queria saber o que fazer com o meu papel como mulher, com capacidade, com potencial, com inteligência, né? E num mundo em que é masculino, que é dominado pelo homem, né? E na igreja, a nossa igreja na época, tinha o lugar das mulheres, o lugar dos homens. Os homens vestiam terno, bonitinho, arrumadinho ali, as mulheres aqui, e cada um tinha o seu papel, o seu lugar na igreja. E a minha cabeça infantil ficava interpretando essas coisas, né? Gente, eu não sou feminista, tá? Eu estou falando de coisas muito reais na cabeça de uma criança. E hoje eu olho para trás e vejo como que eu aprendi com isso. Mamãe me chamou e perguntou, o que está acontecendo com você? Eu disse, você não gosta de ser mulher, menina? Eu disse, não gosto. Mas quando é que vocês vão mudar o meu nome? Seu nome? Você não gosta de seu nome? O meu nome é Cileda, né? O nome não é um nome comum. Eles escolheram o meu nome, o nome é bonito, Cileda. Aí eu disse, não, ela disse, qual é o nome que você gostaria de ter? Eu disse, Rosa. Alguém quer Rosa? Ela disse, por que rosa? Eu disse, rosa é bonita e todo mundo sabe o que é uma rosa. E mamãe me disse uma coisa que marcou a minha vida nesse pacote. Ela disse, todo mundo sabe o que é uma rosa, mas só você é Cileda. É isso que faz de você uma pessoa especial. Gente, eu acho que hoje, quando a gente fala sobre a importância da liderança feminina nos propósitos de Deus, isso me levou a essas memórias, porque quem sou eu? Quem é você? Não é? O que Deus espera de você, mulher? Aquilo que você é, com as capacidades que você tem, com os potenciais que você tem, ou acha que não tem. O que é que faz de você especial, tão especial diante de Deus, que Ele quer usar você do jeito que você é, que aliás, foi Ele que deu para você tudo que você é, tudo que você tem. E por isso mesmo Ele quer usar assim. É Ele que quer desenvolver e encaixar você nesse quebra-cabeças que é o mundo de Deus, que Ele criou e colocou a gente lá dentro. E é por isso que a gente é diferente. Deus teve a ideia maravilhosa de fazer a gente diferente uma da outra, uma pessoa da outra. Quebra-cabeça retinho, não cola, solta tudo, precisa encaixar, não é? Tem pedaços pequenos, tem pedaços maiores, e Deus nos criou com um propósito especial, com um formato especial, de um jeito especial, e disse assim a Thaís, eu estou falando a Thaís, né? A menina pequenininha que está aqui no meio de muitas mulheres, criou ela com o mesmo propósito com que Ele escolheu uma pastora. Você é uma missionária para usar para a glória de Deus. Alguém aqui, vocês gostam de novela? Não é para denunciar, não é nada. Eu não tenho paciência com novela. Mas novela é uma das marcas da nossa sociedade. Está perdendo um pouco agora, né? Que a gente pode assistir na hora que quer, né?
começo, a gente sumia, a rua ficava vazia na hora da novela. A gente sabia direito, todo mundo assistindo novela. E apareceu uma novela, anos atrás, chamada Marido de Aluguel. Quem lembra da novela Marido de Aluguel? Só uma, duas, três? Não? Mas marido de aluguel, faz alguns anos. Por que eu lembrei? Porque essa novela, esse título, acabou estabelecendo uma profissão no mercado de trabalho. Aqui no Rio, vocês têm marido de aluguel? Tem. É anunciado como marido de aluguel. O que é um marido de aluguel? O cara que faz tudo. Não tinha, que eu me lembro dessa expressão antes. Aquela mulher da novela era uma mulher que ficou viúva, separada, não lembro direito. Ela era sozinha, com filhos homens, e ela se viu sozinha, ela tinha que se virar para resolver a família. Qualquer semelhança é mera coincidência, com muitas de nós. E ela partiu para a luta, e ela foi fazer trabalho de homem. Aí ela ganhou o apelido de marido de aluguel. Por quê? Porque ela fazia trabalho de homem. E era paga para isso. E então, na novela, que a gente pode pensar nela simplesmente como uma novela, para mim ela era uma parábola da vida real, em que uma mulher procura dignidade, ela pega a caixa de ferramentas, vai para o trabalho com uma roupa de homem, grossa e tudo, e chega em casa no final de dia, vai cuidar dos filhos, que já são crescidos homens, e ela luta entre a dignidade dela, a natureza dela. Ela se olha no espelho, ela tenta se maquiar, não dá conta, ela bota de novo, ela briga entre os dois papéis. E ela quer mostrar, ela quer viver dignidade como mulher no mundo em que as coisas são ditadas e desenhadas para o homem. E ela não vai provar que é homem. Ela vai mostrar que é possível viver o dia a dia sendo mulher. E eu me lembrei esses dias por causa de um marido de aluguel que chamei lá para casa. Quer dizer, meu marido vivia viajando, eu precisava de um marido de aluguel, ou aprender a fazer as coisas, né? E eu pensei, gente, que fantástico. Que fantástico. A gente vive isso dentro da igreja, por exemplo. A gente vive no mercado de trabalho. Deus inventou esse negócio muito antes, para ensinar a gente a descobrir o nosso lugar, a desempenhar o nosso papel, a desenvolver os nossos dons no mundo que Deus criou e povoou de homens e mulheres. Então, o que esse tema aqui, não é? O tema seria a importância da liderança feminina no propósito, na realização do propósito de Deus. Acho que a primeira pergunta a gente precisa provar que é importante? Aliás, é importante? Vocês acham que é importante a liderança feminina nos propósitos de Deus? É ou não é? Por quê? Eu queria ouvir 3 opiniões bem rapidinhas, tipo que vocês fizeram agora uma frase. Por que é importante a liderança feminina nos propósitos de Deus? Quem é a primeira pessoa que quer colaborar e dar a sua opinião? Ok. Nós somos bem caprichosas. Porque nós somos bem caprichosas.
naquilo que fazemos, né? Nós procuramos fazer com excelência. Ótimo. Outra, por que mais? Eu acho que a mulher tem muito mais habilidade para lidar com evangelismo, convencer, e mais paciência também, porque a gente encontra muitas dificuldades e o homem, ele já vai assim, não, é do meu jeito. E a mulher não, ela primeiro se reúne com outras, o que você acha, nunca quer trabalhar sozinha. Eu acho que a mulher tem mais habilidade por causa disso. Mais uma? Tá. E rapidinho, que ontem eu já vi que você gosta de falar. Sim. Fique em pé para elas te ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que deve ter muita opinião por aí, claro que tem, né? E às vezes a gente tem vontade de dizer e não diz, pode dizer, tá? Porque nessa roda de conversa aqui, Deus está presente, olhando para cada um de vocês e dizendo que fantástico, ela descobriu, ou está descobrindo, que ela não foi feita por equívoco, por engano. Eu tinha um propósito em criar diferentes, homem e mulher diferentes, para a realização de um único propósito na história que eu quero criar. Aliás, dá para projetar um texto bíblico em cima da hora aí? Ou não? Dá? Não? Tudo bem. Tudo bem. Eu queria que uma de vocês me ajudasse e leia para nós Marcos 10, versos 42 a 44. Prestem bem atenção que Jesus está falando aí. Marcos 10, 42 a 44. Quem quer ler para nós? Marcos 10, 42 ao 44. Chamando-os, Jesus disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes exercem autoridade. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Amém. Obrigada. A sua versão é diferente da dela ou não? Vamos ouvir diferente, prestem atenção às palavras, né? Mas entre vocês não pode ser assim. É o 43 ou 42? 42, desculpa. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.
obrigada. O que a gente viu aqui? O que Jesus está dizendo? Jesus está falando naquilo que a gente não tem muita coragem de dizer. A gente é cuidadoso ou cuidadosa para não admitir que a gente quer ser importante, não é? Que a gente quer ser valorizada, que aquilo que eu sei fazer passa pelo crivo das pessoas com quem a gente convive e que determinam que isso é mais importante do que aquilo, não é? Que títulos tornam a gente importante, que diplomas na parede garantem que nós sabemos, que o nosso papel na igreja, reconhecido com um título importante, nos torna importante. E que quem não sabe fazer, ou não sabe tanto quanto nós, não tem lugar no projeto de Deus, na igreja, por exemplo. E aí, o que Jesus está dizendo, não se trata de poder, trata-se do propósito, do meu propósito para a sua vida. Eu sei quem você é, eu sei quais são as suas limitações e os seus potenciais, eu sei de onde você veio, eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história, tudo aquilo que dói aqui, que passou aqui por dentro de você, as provações que você teve na vida para chegar até aqui. Eu sei. Isso não torna você menos ou mais importante para mim, né? Em Isaías, tem um versículo que diz assim, em Isaías 43, Deus diz assim, quando você passar pelas águas, elas não afogarão você. Quando você passar pelo fogo, ele não queimará você. Quando passar por tudo aí que está passando na sua cabeça, e você acha que não tem saída, eu estarei com você. Por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus. E ele diz, eu seguro você pela mão direita e ajudo e digo, tu és meu, tu és minha, tu és preciosa aos meus olhos. Eu dei nações para te resgatar para mim. Essas nações importantes não são nada diante do meu amor e da minha escolha para que tu sejas minha, preciosa para mim. E o texto continua até que ele diz assim, tu fazes parte de um povo que eu formei para a minha glória, para celebrar o meu louvor. Minha irmã, isso é você, faz parte do propósito de Deus, né? Entre vocês não será assim. Não é uma disputa pelo assento dos importantes. Não é. É uma busca, é saber quem você é, os dons e as qualidades que você tem são para ser usadas por mim, para que você descubra que antes de todas aquelas coisas grandes, maravilhosas que você está fazendo, ou das pregações nos grandes púlpitos, ou de ser reconhecida mundialmente,
Ele disse para os discípulos, quando ele disse ao Senhor, em Lucas 10, o Senhor precisava ver, mestre, todos os milagres que a gente fez, em Lucas 10, né? Quando ele enviou os 70, não tem mulher ali, porque mulher ali não, naquela época não tinha vez, né? Mas eles voltam impressionados com os feitos, aquilo que eles fizeram, os milagres. Aí Jesus, vocês não entenderam nada. Ele disse, olha, vocês devem se alegrar, não por causa disso tudo que vocês pensam que fizeram, porque fui eu que dei autoridade para fazer, né? Mas por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito lá. Está lá. Esse cuidado de Deus, né? Então, não precisa brincar de pastor. Não precisa brincar de palestrante, brincar de governantes da terra. Cumpra aquilo para o qual Deus lhe chamou, né? Quando Deus criou homem e mulher, lembra que nós falamos na criação aí, do ponto de vista da criança, né? Mas se você for para o relato da criação, lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, e a sequência, tem duas formas de contar a história, como o ser humano foi criado. No capítulo 1, conta que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E a palavra usada ali, o homem, no original, na língua em que foi escrito, não é homem macho, é o ser humano, a humanidade. Aí depois diz, ele criou o ser humano, e aí ele diz, ele criou homem e criou mulher, né? E deu, e disse a eles, olha, vocês vão cuidar da terra, etc, etc. No capítulo 2, a história da criação é contada diferente, com mais detalhes. Por exemplo, se a irmã que disse, eu tento me policiar também, eu sou uma pessoa de detalhes, o meu marido vai assim, vupt, né? Conta o geral, eu conto os detalhes. Eu diria que Gênesis é dos detalhes. Aí ele vai contando, Deus pegou a terra, pegou o pó, ele formou, ele modelou o homem, mandou, disse, deu a ele uma tarefa, disse, você vai cuidar, colocou no jardim, fez um jardim para ele, agora você vai trabalhar, você vai dar nome para os animais, ele dá toda a tarefa. E Deus, vamos nos permitir pensar Deus como a gente, né? Deus olhando assim, esse cara não vai dar conta. Ele está dando nomes, ele está fazendo tudo. Mas tem um buraco aqui dentro. Se vocês me permitem imaginar Deus um pouquinho como humano, como nós, eu diria assim, Deus ia dizer, eu me esqueci de um detalhe. Eu não pensei num detalhe. Não foi bem assim, mas Deus viu que não dava para ele ficar só. Ele precisava de companhia, ele precisava de ajuda, não é? E Deus, a história nós conhecemos, né? Deus pega o próprio material com que ele fez o homem, enquanto ele está dormindo. Tem um autor que diz assim, que Deus fez o homem dormir enquanto ele fazia Eva, porque senão o homem ia atrapalhar. Para ele não atrapalhar, deixou ele lá dormindo. Quando ele acordou, viu aquela maravilha na frente dele, disse, uau, agora Deus acertou, né? Essa sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos,
E, de novo, na língua em hebraico, ele usa uma palavra, quando diz assim, chamou Faroa, diz uma versão, mas porque foi tirada do Parão, ela diz assim, e chamou ela de Isha, que é o nome em hebraico, porque ela foi tirada do Ish. É a mesma palavra no masculino e no feminino. Essa é igual a mim, vai ser a minha companheira. Fantástico, né? Aí Deus coloca, e eles juntos vão cumprir o mandato, a ordem de Deus. Juntos. E, gente, olha, é significativo. Tem uma informaçãozinha lá que a gente não dá muita atenção, que é a última de Gênesis, capítulo 2. Alguém quer ler para nós? A última sentença de Gênesis, capítulo 2. Quem lê para nós? Não. A última parte aqui. Aliás, do capítulo 2. Do capítulo 2. O homem e sua mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por que será que tem essa informação? Parece assim, né? Não, eles eram eles mesmos. Deus fez, botou ali, não tinha nada de que se envergonhar, não tinha nada que provar um para o outro. Eles não tinham nada que encobrir. Eles não tinham vergonha um do outro. Eles passam, eles descobrem que eles não têm nada que precisavam encobrir. Quando eles desobedecem. Aí, de repente, eles vão informar para Deus. Deus, a gente se escondeu, porque sabe, né? A gente estava nu. Aí Deus diz assim, como é que vocês descobriram? Por acaso vocês fizeram aquilo que eu disse que não era para fazer? O que é que acontece ali? A serpente tem uma conversinha com a Eva e ela vai conferir o que Deus mandou. Deus disse para eles. Ela disse, foi isso mesmo que Deus disse para vocês? Você tem certeza que você entendeu? E a conversa vai e finalmente chega lá e diz assim, olha, o que Deus não... Sabe o que Deus não queria? Que vocês comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Ele sabia que no dia que vocês comerem, vocês vão, o quê? Ser como Deus. Vocês vão ficar sabendo, vocês vão ser como Deus. Ficar sabendo de tudo. Aí a Eva disse, quer dizer que eu posso ser mais, né? Eu posso ser mais. Então, gente, ela foi induzida a acreditar que ela podia ser mais do que ela era. Ela disse, agora é comigo, né? E começa toda uma história. O pecado é o pecado da desobediência, é de a gente não conseguir ser, usando a expressão que alguém usou esses dias, 1-0 à esquerda em relação ao outro e nem em relação a Deus, e não reconhecer a honra que é ter sido criada por Deus como a gente é. E essa é a luta da nossa vida, né? Não só do homem como da mulher, mas aqui nós estamos falando das mulheres. Agora, é importante a gente lembrar uma coisa muito importante, que a Bíblia
é um livro que foi escrito por homens, seres humanos, e no caso homens mesmo, né? Dentro de uma história, de um contexto social, de uma cultura. A Bíblia é contada do jeito que se contava história naquela época. Não é? Os exemplos que são dados, a linguagem que é usada, são daquela cultura. Não é? Quando eu falo para os meus filhos, meus netos, aliás, uma nora até me falou isso uma vez, que quando eu esperava os meus filhos, são 4 homens, eu não sabia o sexo. Uma das noras disse assim: como assim? Eu não entendo, não cabe na minha cabeça. Como assim você não sabia? Então, nós temos aqui a geração das que nem imaginavam que podiam saber, das que começaram a viver a probabilidade de saber o sexo antes, aquelas que fazem questão de saber antes, aliás, nem imaginam que não, senão como é que o enxoval vai ser rosa ou vai ser azul. E se ficar, quer dizer, a da geração que prevê, né? São momentos diferentes na história, são formas diferentes de contar a história, né? E a Bíblia não é diferente. Então, essa discussão de que foi realmente 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não se trata disso, né? Trata-se de saber que o mundo foi criado por Deus, que nós fomos criadas por Deus, que somos criadas à imagem e semelhança de Deus. A discussão não é essa. Era o jeito de contar. Se a gente olha para o Antigo Testamento, uma das marcas do Antigo Testamento é que a atividade do homem era guerrear, né? Os antropólogos diziam, ou a ciência diria assim, era o homem no seu estado mais primitivo, em que o papel dele era conseguir o alimento para a família, é o animal que vai em busca da presa para o sustento, né? Eu tenho muita dificuldade, você provavelmente também, com essa matança toda que acontece nos livros do Antigo Testamento. Agora, parece que era a realidade deles. Se você olha para os livros, a história dos reis, do povo de Israel, é assim: Deus levantou o rei fulano, a pastora fulana aqui. Aí a primeira coisa que ele diz aí, e agora? Onde é que vai ser a guerra? Chegou a época da guerra, como se tivesse verão, inverno, primavera e outono, e tem uma dessas estações que é época de guerrear, para mostrar força, e a prova de que eu sou viril, que eu sou homem, sou forte, é o tanto que eu matei, as terras que eu conquistei, etc. Fazia parte da cultura deles, mesmo que eu não concorde, não entenda bem a fundo, né? O trabalho dos homens era guerrear, era vencer, e da mulher era cuidar, era procriar, era cuidar da terra. A Bíblia é contada do jeito que era na época em que aquele livro foi escrito. Jesus chegou e disse: não é bem assim, a mulher tem vez. Começa outro relato em que Jesus revoluciona um pouco ali, né? Eu estou dizendo isso não para justificar matanças nem nada, só para a gente entender que a Bíblia é contada de formas diferentes, por autores diferentes, como nós contamos diferente. Hoje em dia, você encontra no mercado N mil traduções da Bíblia.
A Bíblia é para a mulher, a Bíblia é para o homem, a Bíblia é para a criança, a Bíblia é para quem amamenta, a Bíblia é para aquele filho adolescente. Quer dizer, a linguagem é usada de forma diferente, com algumas dicas diferentes. A Bíblia é a mesma. A forma de contar é diferente. E isso me chama a atenção, porque eu sou tradutora. Cara, é diferente, né? E o papel da mulher era diferente. Antes de vocês olharem um pouquinho isso na Bíblia por vocês mesmos, eu queria só lembrar, assim, um exemplo, dessa história de que cada cultura vê as pessoas diferentes, como é a Bíblia, porque a gente trouxe para dentro aliás, não trouxe, a gente vive na igreja também essa marca de como social, né? Na igreja, o homem se tornou, foi trazido como aquele que tem a palavra de mando, de autoridade. A mulher serve, é submissa, não é nada de novidade inventada na igreja, é como a gente é, né? E a gente precisa entender isso. As mudanças existem e não é que Deus mudou de ideia. É como a gente lê, né? O Valdir e eu tivemos a oportunidade de viajar bastante por aí, por causa de trabalho, de missão. E eu queria compartilhar uma experiência pequena, que para mim tem a ver com isso. A gente tinha que visitar uns projetos sociais em um lugar da África. Eu estava saindo de eu tinha ficado bastante doente, tinha feito uma cirurgia, e eu estava magrinha. Ai, coisa boa, né? Eu estava magrinha, me sentindo elegante pelas dores, pensando, né? E aí, a gente, numa igreja lá, um irmão chamou o Valdir de lado e disse assim: o senhor advertiu, o senhor não está cuidando bem da sua mulher. Daqui a pouco chegou mais um irmão e falou a mesma coisa: o senhor não está cuidando bem da sua mulher. E aquilo me chamou a atenção. Então, eu perguntei, um amigo que era de lá, né, e com quem a gente tinha liberdade suficiente, eu perguntei: o que está acontecendo aqui? Aí ele me disse: olha, aqui, não em todos os lugares da África, mas nessa região aqui tem muita gente que é assim, nós somos de tribos, de etnias diferentes, né? E aqui, o corpo da mulher indica como que o esposo trata a mulher, certo? Você já reparou? E era um encontro de líderes, homens e mulheres. E eu percebi que as líderes de igrejas, pastoras de igreja, as conselheiras, eram todas elas enormes, né? Não era só aqueles vestidos amplos, mas elas, com perdão da palavra, os homens que estão por aí, elas tinham ubre, né? Aqueles peitos grandes, quadris grandes, elas eram espaçosas. E ele me disse, o Wilton me disse: olha para você, percebeu? Na nossa cultura, a autoridade espiritual da mulher é atestada pelo volume do corpo dela. Por quê? Por quê? Porque
na nossa cultura, o que torna uma mulher respeitável, inclusive espiritualmente, é a capacidade de gerar e alimentar filhos. À medida que ela produz filhos, alimenta filhos e cria filhos, ela vai adquirindo sabedoria de fato para poder lidar com o seu povo. Fantástico. Eu precisei dizer para ele que no Brasil, meu amigo, eu precisava ter um corpício. Ele disse: olha, não venha morar aqui. Você não teria palavra aqui, a não ser via o seu marido por causa da função que ele tem. E olhe lá, culturas diferentes. E a Bíblia também tem isso, não é? A Bíblia também tem isso, e a gente precisa entender o que a gente faz com isso, com alegria, com gratidão a Deus, os espaços que a gente tem. Que horas são? Quase 20. Quem aqui precisa sair 10 minutos atrás? Porque eu queria pedir que vocês fizessem um exercício, uma leitura de um texto da Bíblia, aliás, de 2, mas nós vamos dividir em grupos. Essa história uma das qualidades da mulher é que ela consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Então, o desafio vai ser formar grupinhos aqui, rápido, fazer a tarefa e voltar para cá na hora que eu chamar, tá bom? Vocês vão só ler um texto bíblico. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer 4 grupos desse lado, pode se espalhar por lá, mas vocês vão voltar rápido, tá? Não baguncem muito. 4 para lá, 4 para lá. E aí, uma pessoa de cada grupo vai pegar papel e lápis. Uma só. 4 grupinhos para lá e 4 para cá. Antes de sair, eu vou dar o texto. Não, você... Para cada um. Tá? Olha aqui, gente. O grupo desse lado, presta atenção, pessoal da minha direita, não são cabritos e ovelhas, tá? O pessoal desse lado aqui vai ler 1 Samuel, capítulo 25, juntas, tá? E descobrir no capítulo 25, 10 qualidades no máximo da mulher que está nessa história. 1 Samuel 25, vocês vão ler a história de Abigail, ok? O pessoal desse lado aqui, 4 grupos, vocês vão ler a história de Débora em Juízes 4. Juízes 4. E vocês vão descobrir características femininas da Débora e de outra mulher que aparece lá, ok? Só ler e descobrir essas qualidades. Vocês têm 10, no máximo 15 minutos. Pronto? Juízes 4, Débora, Samuel 25, Abigail.
Juízes, vocês, Juízes capítulo 4, a história de Débora, tá? Tem Débora e mais uma mulher. Procurem o papel dessas mulheres, de Débora e da Jael, aí, Juízes 4. Todo o capítulo 4. Então, aí você tem duas mulheres, aí vocês procurem o que é as características dessas duas mulheres, o que elas fizeram. Uma pessoa do grupo, gente. Pronto, já tem resposta. Uma de vocês aqui tem um papel, anota, tá bom? Já tem, escolheram uma, né? Você já tem uma escolhida? Ok.
Queridas, a irmã pediu para que o grupo que tivesse terminado já podem voltar para o seu lugar, por favor. E os outros grupos, segundo ela, vocês têm ainda 2 minutinhos. Ok? Será que a gente consegue rapidinho fazer aí uma coleta do resultado disso aí? Entendeu? Vamos treinar a nossa capacidade de silêncio de novo, tá? Vamos nos aquietar. Vamos ouvir rapidamente, sem comentários, só o registro de vocês. Quais foram as características ou atuações que vocês descobriram? Vamos começar pela Abigail. Quem pegou esse lado? São quantos grupos? 4 grupos. Ok. Grupo 1, grupo 2, 3, rapidinho. O que vocês descobriram de Abigail? Sem comentário, só leia a lista. Peraí. Sensata, formosa, pacificadora, bondosa, sábia, humilde, intercessora, liberal ofertante, profetisa, conselheira, mulher de atitude e tinha iniciativa. Eu quero essa mulher no meu time. Outro? Nós também observamos no nosso grupo que Abigail, além das virtudes, né, que a Beth já falou, de sábia, respeitosa, corajosa, ela apresentou muita sabedoria ao ajudar, né, o esposo, indo conversar com Davi, levando aquele lanche para Davi, usando de sabedoria para ser pacífica. Obrigada. Outro grupo descobriu algo diferente do que já foi colocado? Não? Diferente. Zelo, devota e prudente. Zelo, devota e prudente. Tem mais um grupo aqui. Destemida, honrada, humilde, inteligente, serva, galardoadora, justa, determinada, gentil, visionária, bondosa e pacificadora. Poxa vida, o currículo vida dessa mulher, hein? Depois a gente, obrigada. Tem um grupo aqui. Agora nós vamos ouvir sobre Débora. Era uma juíza corajosa, ousada, estrategista, determinada, tinha voz de comando, destemida, obediente e sábia. Outro? Característica da Débora: motivou o povo, conselheira e exerceu liderança. A Jael: guerreira, parceira, estrategista, astuta e colocou em Deus em primeiro lugar. Mais 2. Débora era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que inspirava, liderava e motivava as pessoas que estavam ao seu redor. Débora, significado: abelha, uma mulher doce que sabia usar o seu ferrão no momento certo. Era uma profetisa, uma juíza, esposa, sábia, corajosa, temente a Deus.
e usava a razão. Eu queria dizer que eu cometi um equívoco. A Débora, vocês já estavam preparadas, né? Tem muita Débora aqui, vocês já sabiam. Alguém de vocês pegou alguma coisa sobre a Jael? Vocês querem falar sobre a Jael? Rapidinho. Bom, Jael, ela foi uma mulher muito esperta, né? Porque Císera, ele fugiu, né? Ele foi derrotado e ele fugiu no campo de batalha e foi parar justamente na tenda de Jael. Então, ela usou de astúcia, né? E com isso ela enganou Císera e fez com que ele ficasse tranquilo e tudo, e no final ela o matou. Quer dizer, foi de uma coragem tremenda, uma astúcia tremenda. Acho que característica também de nós mulheres, né? Que a mulher, quando ela quer, ela sabe ser muito corajosa e também utilizar muito da sua astúcia, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas para o bem é melhor. Nós também colocamos as mesmas coisas. Só o significado é decidida e corajosa. Foi uma mulher sábia que soube aproveitar as oportunidades e usou, né, das suas belas palavras para aproveitar o momento certo, né, para fazer com que aquele homem fosse ceifado a sua vida. Foi esperta, né, e foi isso aí. Obrigada, gente. Olha, é o seguinte, quem leu só Abigail, leia em casa. Sempre tem tarefa de casa. Vocês pensavam que ia ficar tudo mastigadinho aqui? Leia em casa Juízes 4 e 5, que a gente não leu aqui, a história de Débora e Jael. Jael não é um nome conhecido, né? Gente, eu vou falando ela. E quem leu só Débora e Jael, leia 1 Samuel 25, a história de Abigail. Não dá para fazer tudo aqui, e a gente, como mulher, sabe que a gente não come tudo de uma vez, né? A gente põe na despensa tudo e vai administrando em doses pequenas. Então, essa é a tarefa de casa para vocês. Eu sugiro que vocês, em casa, voltem à história dessas duas mulheres e pensando também em vocês. Tem muitas características da mulher aí que a gente descobriu. Abigail é uma mulher interessante, que a Bíblia descreve como uma mulher bonita, inteligente, né? E casada com um homem rico, rude, mau, intratável, dependendo da versão que a gente usa, né? Insensato, tolo. Mas ela tinha um marido que nenhuma de nós quer, né? E como que essa mulher bonita, inteligente, temente a Deus, conseguiu lidar tratar de uma situação que iria gerar uma carnificina, destruir a família dela, com prejuízo para o povo dela. E essa mulher corajosa conseguiu lidar com a situação sem ser insubmissa. Isso é muito interessante. Ela agiu rápido, ela agiu bem, ela fez o que precisava ter feito, ela correu o risco e ela tinha que ser submissa,
mesmo que o marido fosse violento, etc. E ela teve um bom senso. É o que Davi diz: você agiu com bom senso. Ela sabia a hora de falar, a hora de calar, sabia discernir o momento de agir, e ela botou o pescoço a risco, temendo a Deus, e ela não se acovardou, né? Ela agiu sem falar para o marido, mas não como desobediência, mas ela sabia que tinha que agir na hora certa, e no momento certo ela voltou e falou. Ele estava bêbado quando ela voltou, ela esperou passar a ressaca, conversou com ele, contou o que acontecia. Ele não aguentou, teve um infarto, Deus mandou um infarto, tem toda uma história, mas esse equilíbrio, sabe? E diante do rei, e só isso eu queria chamar a atenção, entre outras coisas, ela podia ter se acovardado diante de Davi, porque ela sabia quem era Davi. Ela estava informada sobre as questões do povo dela. Ela sabia que ele era o ungido de Deus para ser o rei de Israel e que estava fugido. O marido dela parece que não se informava de nada a não ser sobre o umbigo dele. Quer dizer, como é que eu vou pegar as minhas coisas que eu cuidei, que eu fiz, e vou dar para os outros? Ele só via o umbigo dele. Quem é esse cara? Ela sabia, e ela foi, e ela conseguiu colocar a situação sob a perspectiva do plano de Deus. Ela conseguiu dizer para Davi: olha, Deus, se Deus colocar você no trono e você tiver sangue inocente sobre a sua cabeça, isso terá consequências. Não desonre o nome de Deus com o seu comportamento. E Deus honrou a coragem dela. A outra mulher é uma mulher que, no tempo em que todo rei saía à guerra, todos os líderes saíam à guerra, no meio desses todos os líderes chamava mais um. E agora, quem que a gente vai, onde que a gente vai guerrear? Quem que a gente vai matar? Que terras nós vamos tomar? Aí a descrição sobre ela é uma mulher, a esposa de fulano. Aí o marido, que é o zero à esquerda, não gosta, assim, a esposa de fulano sentava debaixo de uma mangueira, na minha terra, debaixo de uma mangueira, né? Sentada debaixo de uma árvore, esperava, e os líderes do povo vinham a ela, se aconselhavam com ela. Que fantástico! Ela sabia o lugar dela, ela tinha autoridade com carícia, ela ouvia. E aí, ela manda chamar o chefe do exército. Quer dizer, ela sabia a diferença entre líder espiritual e o chefe do exército. Manda chamar, transmite as ordens de Deus. E quando ele diz: eu só vou para a guerra se você for junto, ela diz: eu vou. E ela vai. E lá no campo de guerra, ela transmite mais uma vez uma ordem de Deus para ele. Quer dizer, ela está junta. E depois, ela diz: a glória não vai ser sua, do comandante, também não vai ser minha, vai ser de outra pessoa que agiu na hora certa. E no capítulo 5 de Juízes, começa dizendo assim, que Débora e Baraque, quer dizer, a líder espiritual, e o comandante do exército, cantaram juntos um hino de adoração a Deus pela libertação. Tem muita coisa que a gente pode aprender da Bíblia e que a gente precisa, diante de Deus, às vezes, muita coragem para praticar. Mas só se faz isso com a consciência de que Deus nos chamou. Não se trata de disputar
lugares, de disputar comandos. Não se trata de desobedecer a palavra de Deus, que diz que a mulher saiba qual é o seu papel. Trata-se de discernir o que Deus quer da gente, e a gente só faz isso obedecendo, ouvindo a Deus e obedecendo. Eu quero dar uma liberdade de dizer para vocês que nesse livro aqui, que foi mencionado ontem à noite, já vou falar sobre ele, eu escrevo um pouquinho não sobre a história delas, mas sobre essa questão de ouvir a Deus e obedecer a Deus e dar a glória a Deus. Só para vocês terem uma ideia, e com isso eu termino. Eu conto aqui a história, são reflexões, mas eu conto a história de uma experiência que eu passei, que por trás do vidro assim da igreja, quando o pastor ficava lá, e quando o sol brilhava atrás, a figura do pastor desaparecia. E a pessoa que me levou para conhecer aquela igreja, ela cochichou no meu ouvido e disse: essa igreja aqui é maravilhosa, mas só tem um defeito. Isso, qual é o defeito? Ela cochichou. É que assim, era uma igreja enorme, que vem gente do mundo inteiro querer ver aquela igreja na Noruega. Ela disse: só tem um defeito. Na hora que o sol aparece, o pastor desaparece. A gente não vê o pastor. A gente só ouve a voz dele. Aí depois, a gente conversando, eu disse para ela: mas não é justamente isso que Deus quer da gente? Quer dizer, isso não é defeito. Isso é para a gente tomar consciência de que nós somos apenas porta-voz de Deus. E que nós nunca devemos sequer tentar ofuscar a glória que pertence a Deus. Nós somos uma torneirinha, nós somos um pequeno canal da voz de Deus nesse mundo. Do jeito que você é, com aquele donzinho que você acha que não serve para nada e que coloca você, talvez, no ministério dos que não têm lugar na igreja, você tem lugar no coração de Deus. Honre o chamado de Deus, para a glória de Deus. Amém? Antes de passar para orar, eu só queria dizer a vocês que esse livro que eu mencionei, eu não gosto de fazer, eu não estou ganhando nada com isso, não. Esse livro acabou de ser lançado pela editora Ultimato e ainda não está no mercado. Eu recebi porque eu sou uma das pessoas que escreveu. São 20 homens e mulheres de Deus no Brasil, cada um escreveu um pedacinho. E o que eu contei para vocês são reflexões curtas, diárias, sobre intimidade com Deus. Se a gente trouxe para vender, o preço no mercado é quase R$70, mas a gente está fazendo uma promoção de lançamento para esse encontro por R$50. E se vocês quiserem, a gente vai estar lá. Tem também mais 3 livros sobre liderança, e um deles é sobre Maria, a mãe de Jesus, que também foi um ventre que Deus usou para mudar a nossa história, né? Amém? Quem encerra? Amém, gente. Glória a Deus, né? Foi um momento maravilhoso. Deus abençoe a irmã Cileda, né? Que te visite com a presença dele todos os dias, né? Que você continue sendo esse canal de bênção, né? Por onde quer que você ande. Amém? Deus te abençoe, tá? Amém, gente? Agora a gente vai ter um momentinho. Antes de fazer esse momento com Regina, eu acho que seria bom, né, a gente fazer um momento de reflexão sobre tudo que o Senhor ministrou aqui nessa tarde, né?
Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Amém? Quantas aqui o Espírito Santo de Deus falou com você nessa tarde? A respeito do teu chamado, a respeito do florescer, onde quer que você ande. Quantas? Amém, glória a Deus, amém. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, né, pastora? Eu gostaria que você que se sentiu nessa tarde assim, confrontada pela essa palavra, confrontada pelo Senhor, você que tem esse desejo ardendo no teu coração de fazer algo além, né, dar um passo, né, além daquilo que você já tem dado. Você que tem esse desejo de florescer ainda mais, de dar fruto. Vem até aqui na frente. Pode vir, gente, sem medo. A gente vai estar orando por você, tá? A gente vai estar ministrando. A pastora Lília vai estar orando agora. Eu tenho certeza que o Senhor tem nos chamado, sabe, para algo além. Nós, mulheres, temos um valor, assim, para o Pai espetacular. Gente, aqui foram faladas sobre algumas mulheres na Bíblia, né? E sabe, o Senhor nos deu algo muito especial para nós mulheres. Muito especial, que foi dado pelo próprio Deus para cada uma de nós. É uma qualidade assim, sabe, dada pelo Senhor. Sabe que qualidade é essa, gente? A qualidade, que sabe? O Senhor nos deu. É isso aí também, mas o Senhor fala o seguinte, que a mulher, ela edifica. Esse papel de edificar foi dado a cada uma de nós pelo Senhor. Se somos mulheres sábias, se temos entendido isso de fato, de verdade, que nós temos um objetivo dado pelo próprio Deus nessa caminhada nossa aqui, de mulheres, como mulheres que somos, o nosso papel, onde quer que a gente ande, dentro do nosso lar, dentro da comunidade igreja, né? Aqui, vizinhança, aonde quer, gente, o nosso papel é edificar. Se não estamos edificando, estamos o quê? Destruindo. Né? Ou a gente edifica ou a gente destrói. Não dá para fazer as duas coisas. Ou eu sou uma edificadora, ou eu sou uma destruidora. E aí a gente vê uma sociedade doente, famílias adoecidas, por conta dessa mulher não estar fazendo, não estar cumprindo esse papel de edificadora. Então, se você quer nessa tarde edificar, vem aqui na frente. Nete, eu quero. Sabe, eu tenho assim feito tudo errado. Às vezes no meu rompante, naquela coisa de falar muito, de querer agir, sabe, no meu jeito de ser, tenho sangue quente, não levo desaforo para casa. Às vezes o meu marido fala, eu quero falar duas vezes mais alto que ele, e isso aí eu estou destruindo o meu lar. Cara, eu não quero mais isso na minha vida. Os meus filhos estão vendo isso, deixando um legado ruim, sabe, não estou sendo um exemplo dentro da minha casa, mas eu não quero mais isso na minha vida, não. Eu quero ser uma mulher que edifica, tá? Se você quiser isso nessa tarde, venha aqui na frente, a pastora Lília vai estar orando. Amém. Graças a Deus. E se é para abraçar, abraça. Amém. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, porque nós temos certeza que a tua palavra não voltou vazia, mas ela penetrou no nosso coração. E nós queremos mais uma vez dizer para o Senhor: eis-nos aqui. E queremos te dar liberdade para consertar, para tirar, para acrescentar, para nos moldar segundo o teu querer. Sozinhas
por nós mesmas, nós não sabemos fazer nada, só faremos bobagens. Mas se formos guiadas pelo Senhor, se nos tornarmos sensíveis para ouvir a tua voz, se tivermos discernimento espiritual, percepção para agir na hora certa, para em alguns momentos permanecermos caladas, temos certeza que o teu nome será glorificado. Queremos colocar a nossa casa, a nossa família, como o nosso primeiro ministério. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a nossa alma, perder a nossa sensibilidade, e então perder os nossos? Dá-nos essa sabedoria que vem do alto, para edificar a nossa casa, que sejamos consideradas pelos nossos, por aqueles que nos conhecem, por aqueles que andam conosco, sejamos consideradas como a mulher de Provérbios 31, que os seus filhos a chamarão de bem-aventurada, mas o seu marido dirá que sobre todas és superior, que sobre o nosso nome haja esse louvor que glorifica o teu nome, independente da posição que ocuparmos dentro do ministério, mas que venhamos diminuir e diminuir e diminuir, para que o Senhor cresça através da nossa vida. Nós não queremos competir umas com as outras, não queremos competir com o marido, com o pastor, com o diácono, com o obreiro, não. Nós queremos ocupar a posição que o Senhor nos colocar, e que haja em nós rendição completa diante da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós queremos usar dons e talentos para que o teu nome seja expandido, a tua obra cresça, o evangelho possa tomar proporções maiores, e que tudo isso seja feito mediante o teu querer. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querida.